Bom, continuando aqui, pessoal. Então, agora que vocês já relembraram o equilíbrio ácido básico, vou ensinar como interpretar a gasometria arterial, tá? Então, a gasometria arterial, ela é um exame realizado com o sangue arterial do paciente, lembrando que a punção da artéria é um procedimento que só o enfermeiro pode fazer, tá? Então, é exclusivo, não pode delegar esse procedimento, tá? E é muito importante, principalmente para os pacientes que estão internados em unidade de terapia intensiva, principalmente os que têm casos graves, como choque, e que estão em ventilação mecânica. Por quê? Esses são os parâmetros que a gasometria arterial avalia. Então, ela avalia o pH, a pressão de oxigênio, tá? Que a gente chama de pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de gás carbônico, níveis de bicarbonato, o excesso de base, que eu vou explicar o que é isso, que nós chamamos, vocês vão ver no exame sempre como BE, tá? Que em inglês é base excess, que é o excesso de bases. Mas eu vou explicar direitinho para vocês o que isso significa. E a saturação de oxigênio, que é a saturação em porcentagem, tá? Que vocês já estão acostumados. Então, vamos desvendar aí cada componente. Então, o primeiro componente da gasometria é a pressão parcial de oxigênio. Então, ela avalia a troca de oxigênio ao velo capilar. Então, basicamente, é para sabermos o quanto de oxigênio entra lá pelo alvéolo e está correndo aí nos vasos arteriais, né? Então, é um sangue rico em oxigênio. Por isso, os valores de referência variam de 80 a 100 milímetros de mercúrio, certo? Então, todas as vezes que o paciente tiver uma pressão parcial de oxigênio abaixo de 80 milímetros de mercúrio, nós consideramos que o paciente está em hipoxemia. Significa isso, queda de oxigênio sanguíneo, ok? Então, essa é uma condição, por exemplo, para que o paciente seja suplementado com oxigênio. Tudo bem? Próximo é a pressão parcial de gás carbônico. Ele também avalia a ventilação alveolar, só que o quanto de volume de ar que consegue ser expelido, tá? O gás carbônico no sangue arterial, ele varia de 35 a 45 milímetros de mercúrio, obviamente é menor, porque a gente está falando de sangue arterial que é rico em oxigênio. E sempre que eu tiver valores acima de 45 milímetros de mercúrio, significa que o paciente, por algum motivo, está em hipoventilação e retendo gás carbônico. E todas as vezes que eu tiver valores menores que 35 milímetros de mercúrio, demonstram hiperventilação alveolar, ou seja, o paciente está eliminando mais gás carbônico do que o necessário. Saturação de oxigênio. Então, é igual vocês já aprenderam na oximetria. Porcentagem de hemoglobina que eu tenho ligada ao oxigênio, tá? O valor normal é de 95 a 97%. Lembrando, gente, que não vai bater sempre com o oxímetro de pulso do paciente. Por quê? Esse aqui a gente avalia, né, a saturação a partir da pressão de oxigênio que eu tenho. Já lá no oxímetro de pulso, ele avalia através de absorção do raio infravermelho, tá? Então, pode ser que haja uma variação entre os dois. Claro que a saturação de oxigênio feita através da gasometria arterial, ela é mais fidedigna. Bicarbonato. Então, pessoal, o bicarbonato, ele é super importante, tá? Todas as vezes que vocês forem pegar uma gasometria na mão, vocês vão ler lá o bicarbonato e vão sempre pensar na parte metabólica do paciente. Então, é óbvio já, né, para vocês. Todas as vezes que eu quiser saber da parte respiratória, eu vou avaliar CO2 e O2. E todas as vezes que eu quiser saber da parte metabólica, eu vou avaliar bicarbonato e o excesso de base, que eu vou explicar agora para vocês. Então, o bicarbonato, como eu disse, é a principal base do nosso organismo, tá? Ele que tem em maior quantidade, por isso que ele é avaliado separadamente. O valor de referência do bicarbonato é de 22 a 26 miliequivalente por litro. Algumas literaturas podem variar esse valor, tá? Então, não assustem se vocês verem diferença. Porém, os outros não. Os outros sempre são aqueles valores que eu passei, mas o bicarbonato pode variar. Porque depende do reagente, né, gente? Já falei isso em sala de aula,
que dependendo do laboratório eles compram reagentes de diferentes países, isso altera qual é o valor de referência, mas não muda a nossa avaliação clínica, ok? Então, o bicarbonato, ele é a base em maior quantidade, porém ele não é a única base, tá? Então, pessoal, todas as outras bases que existem, a gente chama de que o paciente tem o bicarbonato e o buffer base, tá? Vocês nunca vão ver esse nome em nenhum exame. Então, não existe um exame que avalia o buffer base, porque o buffer base é um valor fixo de bases que são somadas no nosso organismo. Então, ele é aquele valor, certo? Isso só vai avaliar quem faz pesquisa em biologia, em outros ramos. Na parte clínica, isso não tem valor clínico para nós. O que tem valor clínico para nós? O bicarbonato e todas as bases que vão exceder a quantidade do buffer base. Ou seja, eu tenho uma quantidade de bicarbonato, certo? Mas todas as outras bases que são somadas e nós chamamos de buffer base, tá? Porém, quando eu tenho situações principalmente de alcalose ou acidose, se eu tiver muito mais bases na alcalose, por exemplo, eu posso ultrapassar esse valor de buffer base, que é o excesso de bases, que nós chamamos de base excess. Sempre vocês vão ver nos exames, mesmo nos exames aqui no Brasil, eles utilizam o nome em inglês, tá? Base excess, que vai estar lá no exame escrito BE. Esse exame, né, do BE, qual que é o valor de referência? Menos 2 a mais 2, ou seja, gente, quer dizer o quê? Que o paciente está sempre nessa média aqui, menos 2 bases, além do buffer base, ou mais 2 bases, além do buffer base. Porém, se ele excedesse mais 2, quer dizer que tem muitas bases e a gente está em alcalose. E se ele diminuir do menos 2, quer dizer que tem pouquíssimas bases e o paciente pode estar em acidose, tá? Então, o base excess, pessoal, ele se soma ao bicarbonato quando nós gostaríamos de avaliar a parte metabólica do paciente. Então, falando, se a gente tiver um valor de base excess menor que menos 2, quer dizer que o nosso organismo está perdendo bases por algum motivo, está negativo o número de bases somadas, tá? E aí pode ser por um distúrbio primário, ou seja, uma acidose metabólica, por exemplo, onde eu tenho o sistema tampão lá utilizando as bases, ok? Uma acidose metabólica. Ou pode ser num mecanismo compensatório. Então, o paciente tem uma alcalose respiratória, por exemplo, e aí, para compensar essa alcalose respiratória, a gente vai ter uma maior excreção de bases nos rins, né? Porque se a alcalose é respiratória, a compensação é metabólica, ok? Se nós tivermos um base excess acima de mais 2, ou seja, muitas bases, quer dizer que o nosso organismo está retendo bases. Isso pode ser um distúrbio primário, por exemplo, uma alcalose metabólica, né? Porque eu tenho muitas bases, então é alcalose. Isso por ser primário, muitas vezes é metabólico. Ou pode ser um mecanismo compensatório. Por exemplo, um paciente que está em acidose respiratória acaba retendo muitas bases lá no rim para poder compensar esse aumento de CO2 pela acidose respiratória, tá? Então, pessoal, quando eu quero avaliar parte respiratória, eu avalio o CO2 e o O2. Quando eu quero avaliar parte metabólica, eu avalio o bicarbonato e o excesso de bases, ou base excess. Está menor do que menos 2, bicarbonato está abaixo, quer dizer que eu estou perdendo bases, e aí eu tenho que investigar o porquê. E se tiver acima de mais 2 ou acima do valor de bicarbonato, quer dizer que eu estou retendo bases e eu tenho que ver se é um distúrbio primário de alcalose mesmo ou se está compensando alguma acidose, ok? Então aqui, ó, esse esqueminha para vocês finalizarem a fixação do que eu acabei de dizer, tá? Então, a soma dos bicarbonatos, mais todas as bases do corpo, são chamadas de buffer base, que é um valor fixo, tá? Tudo que eu tenho de distúrbios, ou seja, queda no bicarbonato, queda de bases, eu vou ter base excess para menos. Aumento de bicarbonato, aumento de outras bases, eu vou ter base excess para mais, tá?
Tudo bem, pessoal? Ó, algumas literaturas também consideram o valor de referência do Base Excess menos 3 a mais 3. Os dois estão certos, tá? A gente só tem que olhar lá no exame qual que é o referencial que aquele laboratório utiliza. Então, aqui, os valores de normalidade. Lembrando que a gasometria, ela também pode ser venosa, certo? Também existe a gasometria venosa. Porém, pessoal, a gasometria venosa, ela só tem utilidade para avaliação do perfil metabólico do paciente. Então, é mais comumente utilizada para pacientes com problemas renais, principalmente, tá? Por quê? Na gasometria venosa, eu não posso avaliar a parte respiratória do paciente, uma vez que o sangue venoso, ele é um sangue de todo o metabolismo celular, então ele não me diz quanto de gases eu tenho. Tanto que, ó, tem uma diferença entre valores de referência, tá? Mas eu coloquei mais por curiosidade, quero que vocês foquem nesse momento na gasometria arterial, tá? E os valores de referência, todos que eu já falei até aqui. Então, existem 4 tipos de alterações de equilíbrio ácido básico, que são alterações simples, tá? Existe a acidose respiratória, onde eu tenho queda, isso é o normal, tá, pessoal? Pensando num distúrbio simples. Acidose respiratória. Se é acidose, eu tenho queda no pH. Se é respiratória, eu tenho alteração de padrão do CO2. Então, quando é acidose, eu tenho aumento de CO2, tá? Posso ter aumento de bicarbonato como mecanismo compensatório, lembram? Tá? Ou então eu posso ter aí bases normais, tá? Porque o problema pode ser primário. E assim por diante em todas, tá? Então, alcalose respiratória. Alcalose, pH aumentado. Se é respiratório, o CO2 está abaixo. O bicarbonato está abaixo. E assim por diante. Vou explicar um por um que fica mais fácil. Como que eu vou interpretar uma gasometria? Então, gente, pegou a gasometria na mão. Você tem que seguir alguns passos, ok? Primeiro passo de todos. Esquece todos os parâmetros e olha somente para o pH. Esse é o primeiro passo. Então, primeiro passo, identificar se é ácido ou se é básico, ok? Identificar se é acidose ou alcalose olhando o pH. Muito fácil. Então, pH acima de 7,45, já sei que é alcalose. pH abaixo de 7,35, eu já sei que é acidose, ok? Ou seja, metade do diagnóstico do distúrbio eu já dei. Já sei se é alcalose ou acidose. Agora eu só preciso saber se é respiratório, metabólico ou se é um problema misto, ok? Gente, só um adendo, né, para vocês, que eu sempre falo em sala de aula, também vou falar aqui. A gasometria arterial, ela é muito mais complexa do que tudo isso que eu tô falando. Eu tô ensinando vocês a avaliar uma gasometria arterial simples, de modo sistemático. Então, é ver um distúrbio simples, se é acidose, se é alcalose, se é respiratória, se é metabólica. Mas as causas, né, das acidoses, das alcaloses, ou então a explicação do porquê o paciente está com aquele problema, ou então, por exemplo, eu saber se é mista, isso exige muito mais conhecimento. E exige muitas vezes também que nós façamos uma checagem de outros exames laboratoriais, como, por exemplo, de outros íons, tá? Como cloro. Mas agora, como vocês estão no início de tudo, né? Na parte de segundo, terceiro semestre, eu quero que vocês saibam avaliar uma gasometria simples. Lá para o final do curso, vocês terão a disciplina de UTI. E aí lá vocês vão ver outras gasometrias mais complexas para vocês avaliarem, tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar nessa forma mais simples. Então, bateu o olho na gasometria, primeira coisa, identifica se é acidose ou alcalose, olhando o pH. Acima de 7,45, alcalose. Abaixo de 7,35, acidose. Agora, a gente precisa saber se o problema é respiratório ou se o problema é metabólico. Como que eu faço? Separando os parâmetros. Lembra que eu falei para vocês? Então, primeiro eu vou olhar os parâmetros respiratórios, que são CO2 e O2, ok? De uma maneira sistemática, pessoal. CO2 acima... Opa, desculpa, voltei aqui errado. Só um minutinho. Se o CO2 está acima de 45 e o pH é ácido,
eu tenho uma acidose respiratória. Se o CO2 está abaixo de 35 e o pH é básico, eu tenho uma alcalose respiratória, certo? O O2, normalmente, ele acompanha o CO2, porque um troca pelo outro na ventilação, né, pessoal? Então, normalmente, se eu tenho uma alcalose respiratória por ter um CO2 abaixo de 35, muito provavelmente na alcalose respiratória eu vou ter um O2 acima de 100, tá? Porque o paciente está eliminando muito CO2, mas também está pegando muito oxigênio durante a respiração, tá? E a mesma coisa se eu tiver numa acidose respiratória, um aumento de CO2, muito provavelmente eu vou ter uma queda no O2, né? Porque um compete com o outro. Tudo bem? Então eu vou avaliar eles em conjunto, não isoladamente, porque eles sempre vão estar fazendo o mesmo comportamento. Não é possível ter, por exemplo, um O2 acima de 100 e um CO2 acima de 45. Não faz sentido, tá? Porque não existe espaço para ambos estarem aumentados. Eles sempre são opostos, ok? E eu vou avaliar agora a parte metabólica. Então, se eu tiver bicarbonato acima do normal e o pH estiver básico, que é o provável, né? Alcalose metabólica. Junto vai vir o quê? Um excesso de bases acima de +2. Se eu tiver um bicarbonato abaixo do normal, vou ter acidose metabólica e junto eu vou ter uma queda no base excess. Ok? Então, tem alteração nos parâmetros respiratórios, alteração respiratória, alteração nos parâmetros metabólicos, distúrbios metabólicos, tá? Depois que você fez isso, então você já sabe se é acidose ou alcalose e já sabe se é metabólica ou respiratória. Depois que você fez isso, você vai avaliar todos os conjuntos, né? Ver quais estão alterados, quais não estão, determinar qual é o desequilíbrio ácido básico que o paciente tem e, muito importante, pessoal, avaliar o diagnóstico médico do paciente. Então, é óbvio, se o paciente tem, por exemplo, uma pneumonia, né? E ele está apresentando problemas nos gases lá, tem problema no CO2 e no O2 e tem uma pneumonia, é óbvio que o distúrbio dele é respiratório. A gente só precisa olhar o pH para saber se é acidose ou alcalose, mas o distúrbio a gente já sabe que é respiratório. Então, o diagnóstico médico também dá uma boa ideia do que é, ok? Então, vou falar um pouquinho de cada tipo de distúrbio para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, primeiro a gente vai começar com a acidose metabólica. Se é acidose metabólica, já sabemos que o distúrbio inicial é no lado metabólico, tá? E se é uma acidose, provavelmente eu tenho aumento nos níveis de hidrogênio. Ou então eu tenho uma queda importante nos níveis de bicarbonato, que é a nossa base, ok? Alguma dessas duas coisas tem que estar acontecendo para eu ter uma acidose metabólica, pessoal. Ou eu tenho muito ácido, que é o hidrogênio, ou eu tenho pouca base, que é o bicarbonato. Tudo bem? Quando eu tenho um aumento de hidrogênio, o que o corpo vai fazer de imediato? Já sabem, tamponar o hidrogênio, né? Então, a resposta imediata é o sistema tampão, certo? Na acidose metabólica. Para tamponar, ele vai usar o quem? O bicarbonato, certo? Isso, claro, gente, é aquela resposta imediata. Por isso que na acidose metabólica, muito comumente você vai ver queda nos níveis de bicarbonato, porque eu tenho muito ácido e aí o bicarbonato está tamponando e está sendo utilizado. Ou seja, existe queda do bicarbonato na gasometria, ok? Que mais que é importante, tá? E aí, após essa primeira resposta, então tive uma acidose metabólica, primeira resposta, tampão, utiliza muito bicarbonato, o bicarbonato vai estar baixo na nossa gasometria, e depois, o que vai acontecer? A parte respiratória vai começar a querer compensar. Como? O bulbo vai identificar o pH abaixo do normal
vai aumentar a frequência respiratória e vai tentar excretar mais CO2 para que não exista mais formação de hidrogênio, tá? Então, essa será o mecanismo compensatório quando tivermos uma acidose metabólica. Quais são as causas da acidose metabólica? Pessoal, existe um mnemônico que nós chamamos, tá? Que são as principais 4 causas que desencadeiam a acidose metabólica em um paciente. Primeira delas, cetoacidose, tá? A gente chama de CULT, porque são essas 4 problemas principais, tá? A cetoacidose diabética, no caso, né? Então, quando o paciente ele tem uma deficiência de insulina, ele não coloca glicose na célula, não é isso? Vai ter um aumento de produção de cetoácidos, né? Principalmente corpos cetônicos, para serem utilizados como fonte de energia para a célula. Esses cetoácidos se comportam como ácido, causam acidose metabólica. Segundo problema, uremia. O que é isso? Aumento de ureia no sangue, tá? Isso é causado principalmente por pacientes que tenham função renal prejudicada, lesão renal. Por quê? Ele não elimina a ureia se comporta como ácido, e ela, quando ela está aumentada, a gente chama de uremia, esse aumento diminui o pH, causando uma acidose metabólica. Terceira causa, acidose lática. A acidose lática, ela vem principalmente de processos isquêmicos. Lembram? Quando eu não tenho oxigênio para fazer entrar no ciclo de Krebs na célula, a célula ela faz um processo alternativo que é fermentação. A fermentação, que é a mesma coisa da respiração anaeróbica, gera ácido lático e o ácido lático diminui o pH, causando uma acidose metabólica. E por último, os tóxicos, tá, pessoal? Então, em situações que a pessoa sofre intoxicações, pode ser por medicamentos ou drogas, ok? E aí vai gerar também uma acidose metabólica, certo? Alcalose metabólica, então é o oposto. Em vez de eu ter muitos ácidos, eu tenho muitas bases, tá? Porém, ainda permanece um problema do lado metabólico, certo? A alcalose metabólica primária, ou seja, foi o primeiro problema que apareceu, ela não é secundária de outros problemas. Ela é o quê? Aumento de bicarbonato no sangue do paciente, né, gente? Porque se é alcalose, eu tenho muitas bases, ok? Como que vai ser compensado? Se eu tenho um aumento de bicarbonato, o meu bulbo também vai identificar o aumento de pH. Esse aumento de pH, que é a alcalose, vai fazer com que o bulbo diminua a frequência respiratória. E aí o paciente vai reter mais CO2, que vai virar ácido carbônico, se dissociar em hidrogênio e vai tentar compensar esse pH que estava muito elevado, tá? Em que situações, principalmente, o paciente ele tem alcalose metabólica? Principalmente quando ele perde muito ácido, porque lembra que eu falei no início? Os problemas sempre serão por aumento de hidrogênio ou por queda do hidrogênio, ok? Então, nesse caso, as bases estão aumentadas, não é porque elas se aumentaram sozinhas, e sim porque o paciente perdeu muito ácido, que é o hidrogênio, e aí a base se sobrepôs. Então, por exemplo, em casos de drenagem gástricas importantes, como vômitos, e principalmente pacientes que têm sondas nasogástricas que estão drenando continuamente, tá? Ou então pacientes que fazem usos de diuréticos, os diuréticos que vão eliminar muito ácido na urina. E aí o paciente entra em alcalose metabólica, ok? Além disso, tem também, né, situações que nós mesmos dentro da assistência podemos causar, como, por exemplo, a administração de bicarbonato por algum problema que o paciente apresente. Isso pode também se transformar numa alcalose metabólica. Bom, então essa parte metabólica. Na respiratória, então a acidose respiratória, obviamente, né, o distúrbio está do lado respiratório. Quando que ocorre um distúrbio respiratório? Gente, o distúrbio respiratório ele ocorre quando eu tenho problemas no gás carbônico. No caso da acidose, vocês sempre têm que pensar, é acidose respiratória? O que eu tenho? Retenção de CO2. Por quê? Porque se eu tenho aumento desse CO2, ele vai estar livre para fazer isso aqui, ó, e no final gerar o nosso inimigo, que é o hidrogênio. Claro, gente, que ele é nosso inimigo só em excesso, ok? Então, se eu tenho retenção de CO2 aumentado, vai virar toda essa cadeia química que vai gerar muito hidrogênio. E aí o pH vai diminuir,
ok? Fazendo uma acidose respiratória. Bom, se eu retive CO2, acidose respiratória, quando isso acontece no caso do paciente? Gente, nas situações mais comuns são trauma crânioencefálico, quando eu tenho algum problema aí no centro respiratório, né? Principalmente quando eu tenho edema no tronco cerebral ou alguma lesão, que a ventilação fica prejudicada. A segunda causa importante de acidose respiratória é a obstrução de via aérea. Isso se dá principalmente o quê? Todas as doenças respiratórias que o paciente tem problema de ventilação perfusão. Quais são essas doenças? Asma, pneumonia, bronquite, bronquiolite, infecções respiratórias no geral, tá? Onde eu tenha problemas em trocar CO2 por O2, aí eu tenho retenção de CO2 por isso, ok? E claro, também no choque hipovolêmico. Por quê? Choque hipovolêmico, eu tenho pouco volume, então por mais que o paciente faça uma boa respiração, ele não tem volume sanguíneo suficiente para levar o oxigênio até a célula. E aí ele também não tem sangue o suficiente para liberar o CO2 lá nos alvéolos. E isso pode causar uma acidose respiratória. E por último, pessoal, a alcalose respiratória. Então, a alcalose, né, o próprio nome já diz, é o aumento do pH arterial, tá? Que se dá por redução de CO2, que se chama hipocapnia, certo? Então, são nomes técnicos que vocês devem anotar aí. Redução de CO2, hipocapnia. Aumento de CO2, hipercapnia. Tá? Vocês vão ouvir bastante esses termos aí na assistência. E, no caso, se for uma resposta compensatória, né, eu posso ter até redução do bicarbonato plasmático aí, por conta de ser uma resposta compensatória, ok? Então, pessoal, toda vez que eu tiver um aumento de volume minuto pulmonar, ou seja, o paciente tem uma frequência respiratória acima do normal, porque ele está eliminando mais CO2 do que seria o ideal. Quais são essas situações? Por exemplo, por forma voluntária, tá? Ou então o paciente tem ansiedade, a ansiedade aumenta a frequência respiratória. Na febre, a gente tem aumento da frequência respiratória, hemorragias subaracnoides, meningites, tumores cerebrais, intoxicações por drogas, tá? Tudo isso pode aumentar a frequência respiratória. E, claro, algumas doenças respiratórias também podem causar taquipneia, como asma, pneumonia, edema. E aí, isso tudo pode causar um aumento, né, da frequência e uma grande liberação naquele momento de CO2. Queda de CO2, eu não tenho formação de ácido carbônico nem de hidrogênio, e isso faz com que o pH aumente, certo? Bom, finalizando a aula, pessoal, um grande resumo aqui para vocês, tá? Primeira coisa que eu tenho que olhar, pH. Se está abaixo do normal, acidose. Se está acima do normal, alcalose. Na acidose, eu sempre vou ter aumento de CO2 quando eu tenho problemas respiratórios e queda de bicarbonato quando eu tenho problemas metabólicos. E na alcalose, eu sempre vou ter queda de CO2 quando eu tenho problemas respiratórios e aumento de bicarbonato quando eu tenho problemas metabólicos, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Sei que não é um assunto muito simples. Vou deixar uns exercícios de fixação, tá? Só orientando, pessoal, eu vou deixar todos os exercícios que eu tenho aqui disponíveis, porém não é obrigatório que vocês façam todos. Façam a quantidade que vocês acharem necessário para vocês, ok? Aí vocês podem postar só a quantidade que vocês fizeram, certo? Então, obrigada e até a próxima.